Então, ainda que aparentemente a gente tenha evoluído, sim, quando nós vamos para o âmbito de um caso concreto, de decisões judiciais, tá? Referentes aí a processos de família, nós vamos ver nitidamente uma desigualdade nesse tratamento. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em pensão alimentícia, né, as mulheres troféu aí que têm, né, a certeza de que vão em caso... A expectativa de que, no caso do término do casamento, elas estarão amparadas. Isso não é uma realidade. Por quê? Porque hoje a jurisprudência, isso não está nem no Código Civil, é entendimento jurisprudencial. Muito do direito de família hoje é construção jurisprudencial, porque a sociedade evolui, né, e a legislação não consegue acompanhar. Então, a gente percebe, Rayane, olha que curioso, que da mesma maneira que as leis são criadas majoritariamente por homens, elas também são aplicadas e interpretadas por homens. E aí, o entendimento hoje é no sentido de que os alimentos entre cônjuges são alimentos excepcionais e temporários e transitórios. Então, aquela ideia de que eu fiquei ali casada 10 anos, 15 anos, e de que eu vou receber uma pensão como se fosse uma aposentadoria, isso não existe mais. A não ser em circunstâncias excepcionalíssimas, quando a pessoa já tem uma idade muito avançada, nunca trabalhou, não tem uma profissão, sabe? Ou então em situações de doença, né, que a pessoa realmente não tem condições de trabalhar. Tirando essas situações peculiares, os alimentos serão fixados apenas durante o tempo necessário para que a pessoa possa se reinserir no mercado de trabalho ou se profissionalizar. Então, se a gente pensar numa mulher que se casou aí com 22 anos, se separou com 32, né, ou mesmo com 42, a jurisprudência entende que essa mulher tem que buscar uma colocação no mercado, que ela não pode ficar dependendo dessa pensão ad eterno. E aí, a questão é, se um juiz fixa essa pensão, por exemplo, por 2 anos, 4 anos, 6 anos, que é uma pensão temporária, transitória, o que essa mulher vai fazer depois desse tempo se ela não conseguiu essa recolocação? Aí eu te falo dessa interpretação machista, por quê? Porque a partir do momento em que as decisões judiciais vão nesse sentido, eu estou desconsiderando a dificuldade potencial dessas mulheres de não apenas se recolocarem no mercado de trabalho ou ingressarem no mercado de trabalho, mas de conseguirem ter um ganho ou recursos que propiciem a ela o mesmo padrão de vida que ela tinha quando ela estava casada. Sim. Eu não sou advogada de direito de família, mas eu acompanhei de perto um caso que me marcou muito e era uma curiosidade para a entrevista de hoje saber se era uma decisão isolada ou se realmente era o que tem sido aplicado. A situação era a seguinte, ela era bailarina de um grupo grande aqui no Brasil, e aí ela casou, engravidou da primeira filha e eles combinaram de que ela ia abrir mão da carreira dela para cuidar das filhas. E ela abriu mão da carreira, ficou cuidando das filhas anos, etc e tal. Quando ela tinha por volta de 50 anos, eles se separaram e eles tinham um padrão de vida muito bom. E ele continuou pagando pensão, ele começou a pagar pensão para 2 filhas, eram 2 meninas, e era uma pensão tão boa que dava para todas as 3 viverem tranquilamente. Tanto é que as 2 meninas formaram em medicina, ele pagou a faculdade das 2, etc. Só que quando as meninas casaram, saíram de casa, a mãe já estava com 60 e poucos anos, ele falou, não tem mais que pagar a pensão. Elas já casaram, elas já saíram de casa. E aí que ela atinou. Mas e eu? Porque ela ficou esse tempo todo cuidando das meninas, né? E aí ela ajuizou a ação, pediu, né, a pensão alimentícia para ela, e a decisão que ela obteve foi 2 anos de pensão. Que era o prazo que o tribunal entendia que era suficiente para ela se recolocar no mercado de trabalho.
E eu fiquei muito chocada. Pensa uma bailarina de 50 60, ela já tinha 60, sim. ela separou com 40, mas sim. já estava com 60 sim, quando as filhas, né, formaram. Então, assim, como se recolocar no mercado com 60 anos com a profissão que ela tinha desenvolvido? Sim. E a gente não conseguiu reverter. A decisão foi essa. E eu, como eu não atuo com frequência, eu fiquei sem saber, será que esse é o posicionamento mesmo da jurisprudência? Ou foi um caso isolado? Porque isso é muito preocupante, né? É muito preocupante. Porque denota, Rayane, que essa igualdade, suposta igualdade que a Constituição estabelece, ela não é aplicada de fato nos casos concretos, nas decisões judiciais. E isso a gente vê não apenas em questões versando sobre os alimentos, mas também em questões versando sobre disputa de patrimônio, partilha de bens, né? Quando processos judiciais demoram anos a fio, né, a pessoa é privada de desfrutar daquele patrimônio, como se isso fosse um contexto normal. Sabe? O homem está ali na posse do patrimônio, que é um patrimônio que deveria ser objeto de partilha, percebendo com exclusividade os frutos, e essas causas se arrastam no Poder Judiciário por anos, né? Levando aí a pessoa, muitas vezes, a situações vexatórias, situações de extrema dificuldade, né? De um decréscimo considerável no padrão de vida, né? Porque muitas vezes, quando o patrimônio do casal é vultuoso, a gente encontra uma dificuldade na fixação de uma pensão, porque se entende que com aquele patrimônio a pessoa vai ter condições de se estruturar, a pessoa vai ter condições de viver. Né? Sim, só que como que fica a situação dessa mulher até que essa partilha seja de fato efetivada? Né? E mais, muitas vezes são utilizadas diversas artimanhas pelo marido para privar a mulher do acesso a esse patrimônio, para ocultar esse patrimônio, para transferir esse patrimônio para terceiros, que é o que a gente chama de violência patrimonial, que é uma situação que é invisibilizada nas decisões judiciais. Os juízes das varas de família não enfrentam essas questões de frente, sabe? De, olha, isso aqui está havendo uma violência patrimonial. É interessante porque o projeto, o anteprojeto de reforma do Código Civil traz para o direito de família um instituto que é do direito das sucessões, que é a pena de sonegados. A pena de sonegados para a ocultação de patrimônio na partilha decorrente do divórcio, né? O que eu acho que seria de bom tom para tentar minimizar, né, de alguma forma, esses atos de violência. Então, assim, Rayane, de verdade, é muito complexo quando a gente parte para análise de uma situação envolvendo uma mulher que abdicou da sua profissão, que abdicou da sua autonomia, da sua independência, quando esse casamento é desfeito. Porque, como, né, a gente já vinha falando, existe um olhar ainda patriarcal, machista, misógino, sexista nas decisões judiciais. Entendo. Isso é muito visível. Entendo.